Então, boa noite, Namastê, Hare Krishna. Eu vou entoar o mantra para os mestres. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, hoje nós vamos falar sobre a ciência do Bhakti Yoga, tentar dar um resumo, uma síntese para entender o que é esse caminho que vocês entraram aqui, que a gente pratica, é a ciência do Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, outra palavra é serviço devocional. Quando a gente fala de devoção, a gente pensa em seguida de Deus, né? Devoto, Deus. E é isso mesmo, é um serviço de amor, devoção, está ligado com amor. É um serviço de amor. Serviço, a palavra serviço, que as palavras de sânscrito, não dá para traduzir exatamente como elas são nas nossas línguas ocidentais. Serviço é a nossa constituição. Todo mundo está servindo alguém, servindo nossos filhos, nossos pais, o patrão, o país, servindo o corpo. A nossa constituição é servir, né? A mãe não fala que ela serve o bebê, ela faz um serviço, ela ama o bebê, mas ela serve, né? A mulher, o marido, mulher, o pai, os filhos. Então, é algo que está inerente a nós. Então, assim, a tradução, o melhor que a gente pode é serviço, mas é uma relação de amor, tá? A palavra yoga vem da raiz sânscrita yut, que significa conectar-se, a conexão. Então, yoga, qualquer caminho do yoga é para se conectar com o Supremo, a fonte, que você pode considerar essa fonte como impessoal ou como pessoal. No caso do nós, Vaishnavas, Vaishnavismo é pessoal. Nós não vamos entrar nessa discussão, porque eu quero realmente explicar o que é a ciência da Bhakti Yoga. Em outro momento, a gente pode falar sobre essa diferença entre o pessoal e o impessoal. Então, o Bhakti Yoga quer dizer simplesmente conectar-se ao Supremo por meio do serviço devocional amoroso. Isso é resumir o Bhakti Yoga, tá? Yoga é uma ciência. Qualquer tipo de yoga, que seja yoga física ou intelectual, tem um caminho, um passo a passo, para obter um resultado. O resultado do yoga, na cultura védica, no conhecimento védico, é para atingir a liberação ou moksha. A liberação do quê? A liberação do samsara. Essa ideia de samsara é típica aos Vedas, não tem em outras culturas, em outras religiões. Porque existe a compreensão de que nós somos o que domina, né? A base de permeia tudo é a consciência. E a consciência, ela está condicionada a um personagem temporário e ela se identifica com esse personagem. Então, a consciência ela é eterna, a alma ela é eterna, mas ela está condicionada a acreditar que ela é o personagem. Então, ela vai assumir diferentes corpos, porque a alma ela é cheia de desejos. A vida é ter desejos, a vida é ter prazer, é querer ser feliz, ter prazer. Então, a alma está cheia de desejos, mas como os desejos são direcionados ao corpo, e como esse universo é uma máquina para satisfazer os desejos, então ela vai adquirir corpos diferentes para todos os desejos que ela tem. E pode ser assim infinitamente, não acaba nunca, né? É como enxugar gelo, sempre tem gelo. Os desejos estão sempre lá, porque a alma está cheia de desejos. Desejar é a vida, né? Os que acham que nós temos que eliminar o desejo para eliminar o sofrimento, isso é falso. Que aí você está eliminando a vida, é artificial, né? Você não pode ser completamente feliz eliminando os desejos. É que você tem que direcionar os desejos
para o objeto adequado, que não vai te trazer o sofrimento, mas o desejo, ele faz parte da gente. Então, o objetivo do yoga é a liberação, o moksha, sair do samsara e despertar na transcendência para despertar da nossa verdadeira identidade, né, espiritual. Então, tudo o que permeia toda a criação é a consciência universal da pessoa suprema, que em sânscrito ela tem um nome que se chama a super-alma, ou Param Atma. E, então, tem dois conceitos básicos. Tem a super-alma, a alma suprema, que é a consciência universal que permeia tudo, e ela também está no coração de cada entidade viva. E tem a alma individual, que se chama Jivatma. Tem Paramatma, que é a alma suprema, e Jivatma, que é a alma individual. E nós somos iguais que a pessoa suprema, ao nível de qualidade. Nós temos as mesmas qualidades que o Supremo, mas a quantidade é diferente, né? É isso que muda. Então, quando nós falamos, eu sou uma deusa, eu sou Deus, de certa forma é verdade, nós somos deuses e deusas, mas em quantidade pequenininhas. Essa é a diferença. Então, para poder, o objetivo do yoga é poder despertar algo que está adormecido, que está latente na alma individual, no Jivatma, que é essa relação de amor com a fonte, com a pessoa suprema. Então, o Bhakti Yoga, se diz que todo o objetivo do yoga, o mais elevado, é despertar o amor por essa pessoa suprema. Então, aí você tem diferentes degraus, tipos de yoga diferentes, yoga do intelecto, yoga da ação, yoga físico, mas o Bhakti Yoga é o summum bonum, porque ele inclui todos os outros tipos de yoga. Ele é a meta suprema, né? Desenvolver, despertar o amor por essa pessoa suprema. E a Bhakti Yoga, ele vai diretamente ao ponto, ao passo que os outros tipos de yoga, eles se dão voltas para chegar um dia, talvez, um dia não, talvez não, sim, mas o Bhakti Yoga, ele é direto, né? Ele é concentrado, ele é direto. E no conhecimento védico, tem um outro conceito, que é o seguinte, se a gente parte do princípio, então, que nós somos almas individuais, Jivatmas, e nós queremos despertar essa relação de amor com a pessoa suprema, mas a alma, ela está condicionada a esse corpo, certo? A esse corpo que é limitado, sentidos limitados, a mente na dualidade. Então, como você vai fazer para você se comunicar e amar essa pessoa com os nossos sentidos condicionados, limitados, né? Então, existem duas possibilidades. Então, os Vedas dizem que existe Deus no coração, a alma suprema, que você pode se comunicar com essa alma suprema, você pode despertar a alma suprema no coração e se relacionar com ela, mas também, que isso daí já é um nível mais avançado, mas ao nível de iniciante, nós temos uma outra opção que é a mais fácil, e que é realmente a que está acessível a todos nós, que é a alma suprema, ela se manifesta externamente como o orientador espiritual, o mestre espiritual, ou o guru. Então, se diz que o mestre espiritual autêntico, essa alma realizada, ela representa o Paramatma, né, a super-alma. Então, quando esse mestre espiritual ele é qualificado, ele é puro de coração, você vai poder despertar o seu amor pela pessoa suprema através do serviço ao mestre. Então, por isso que na Bhagavad Gita,
tem um verso que é um dos mais importantes de toda a Bhagavad Gita, que está no capítulo 4, o conhecimento transcendental, que é o verso 34, e esse verso ele é um dos mais importantes, e diz assim: tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faze-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem te transmitir conhecimento porque são videntes da verdade. Isso significa que ele já fez o caminho, ele já despertou a alma suprema no coração. Então, ele pode guiar os outros como fazer isso, né? É como no começo você vai aprender a dirigir um carro, você precisa da ajuda como é que é? O instrutor, né, da autoescola, ele fica ao lado de você, vai, vira à direita, põe a marcha, não sei o quê, né? E depois, quando você entende, aí ele te deixa, e você dirige o carro sozinha. O mestre espiritual é um coach, na verdade, um coach que ele domina tão bem o conhecimento que ele pode te levar à meta suprema. Se você quer emagrecer sozinho, você não consegue, então você vai contratar um coach. Você segue as instruções direitinho e você vai chegar à meta suprema. E o mestre espiritual é a mesma coisa. Ele, como ele já chegou ao objetivo, à meta, ele já sabe como guiar os outros, enquanto nós não conseguimos ouvir a alma suprema, né, a pessoa suprema no coração. Então, existe, assim, o Bhakti Yoga são vários passos, né, como toda a ciência do yoga tem passos a seguir, é uma ciência, não é uma religião, por quê? Porque nada é cego e nada é mecânico. Você observa o que faz, e você tem um resultado, e você consegue racionalizar todas as etapas, né? Diferente com uma fé cega, que você diz, eu acredito, eu confio, e vamos lá. Não, não é assim. O yoga é uma ciência que você experimenta e você vê os resultados, você analisa os resultados, e se não está certo, você vai modificar, né, como uma preparação química, você quer obter sei lá, um perfume, né? Então, você coloca tanto de tal, de éter, de álcool, de jasmim, de não sei o quê, aí você vai experimentando, e se não está certo, você tira álcool, você põe mais óleo essencial e tal, até chegar ao resultado. É essa a ciência do yoga, né? Então, a primeira coisa no caminho do yoga, da autorrealização, a primeira coisa que a gente tem que tomar em conta é o seguinte: você não consegue entrar em contato com a alma suprema, com a transcendência, com a mente descontrolada, com os sentidos descontrolados. É impossível. É como você quer, você está dirigindo, você quer, sei lá, você quer ir no shopping, e você tem a estrada, e está chovendo, e está aquela, né, tá tudo, você não consegue ver na frente, porque está tudo cheio de água, cheio de vapor, você não consegue, impossível. Então, você tem que limpar, a chuva tem que parar, você tem que ter um para-brisa muito bom e ficar limpando com o paninho, né, até você ver claramente a estrada. Então, é assim, a primeira coisa da yoga, do Bhakti Yoga, é aprender a controlar a mente, purificar a mente, purificar do que de toda a loucura, né, que a gente traz desse mundo, dessa vida condicionada, todas as dualidades, toda a ansiedade, o estresse, o medo, o pânico, tudo isso, os desejos, né, a gente é controlado pela mente, eu quero isso, quero aquilo, não, isso, não. O tempo todo a mente nos puxa para cá, para lá. Então, nós somos escravos da mente. Yoga vai fazer o quê? Ele vai te ensinar como controlar a mente, como trazer paz interior. E aí, sabe o lago, né? O lago, quando a água está assim, está muito, se mexe, né? Muitas ondas, muito agitada.
Você não consegue ver o fundo do lago. Imagina que você tem um lago tropical e no fundo tem flores, lótus, tem peixinhos coloridos. É uma água turquesa belíssima, mas está toda agitada e você não consegue ver o fundo do lago. Mas quando o movimento para e a água fica tranquila, aí você consegue ver toda a beleza interior. E nós somos a mesma coisa. Quando a mente está agitada, os sentidos, né, te controlam, você não consegue entrar em se conectar com aquela o cérebro profundo, a parte profunda de você, né, que vai a consciência pura. Você não consegue. Então, o primeiro trabalho do yoga é o que nós fazemos aqui no sadhana, na sala dos mantras. É pranayamas, mantras, aprender a controlar a mente, ter paz interior, e com o conhecimento você se autoconhecer e entender, por isso que o estudo da Bhagavad Gita é tão importante, para você entender quem sou eu. Eu sou o corpo, eu sou a mente, quem sou eu? Eu não sou. E aí você começa a, né, a aprender a controlar. Você se torna o mestre, e você é mestre de sua mente. Isso é um yogi, simplesmente. Ele aprendeu a ser a mestre de sua mente. E aí, quando a mente está sob controle, e os sentidos também, aí você pode, né, a mente pacífica é como o lago, que a água está calma, e aí você pode começar a perceber a pessoa suprema, pode começar a ouvir essa pessoa, a senti-la, a sentir as emoções, a sentir as primeiras prelúdios, né, das sensações de amor, ou de ternura, de doçura, todas essas coisas que vão nutrir o coração profundamente, que a gente anseia por isso, não dá se a mente está descontrolada, né? Então, a primeira coisa no caminho do Bhakti Yoga são... Então, aí o que tem? Tem regras, tá? Regras para... A primeira etapa é evitar, então, tem regras para você aprender a controlar a mente. Então, tem restrições. Uma alimentação sem violência, isso significa sem carne. Evitar as drogas, a intoxicação. Evitar o sexo descontrolado fora de uma relação estável. E evitar também atividades como especulação, jogos de azar, tudo isso. Não é porque nada a ver com pecado, com religião, nada disso. É que essas atividades, né, alimentação violenta, drogas, intoxicação, tudo isso, é como jogar álcool no fogo, sabe? Você joga algo no fogo, querosene, o fogo explode. Então, essas atividades, elas vão nutrir a força da mente descontrolada. E se você quer aprender a controlar a mente, que ela fique mansinha, então você vai evitar substâncias ou coisas que vão fazer com que a força da mente descontrolada, ela vai ficar mais forte ainda, né? Você vai evitar, é para o nosso próprio interesse, né? Então, tem regras de higiene, regras para poder justamente pacificar a mente. E é uma prática, né? Você vê o resultado. Então, é um processo gradual. Aí, esse é o lado, assim, básico, né? Do ABC, aprender a controlar a mente. E depois tem as práticas que vão te ajudar a despertar se chama a planta, é uma trepadeira, a trepadeira do amor pela pessoa suprema. Se diz que é uma trepadeira. A Bhakti, que é o caminho do amor, é para despertar esse amor latente que faz, né, que é nossa essência, na verdade. E aí tem alguns passos que são
que são, como é que se diz? É um processo de... São etapas, são formas da Bhakti Yoga, que são as mais importantes e as fundamentais são Shravanam e Kirtanam, ouvir e cantar. Esses são os dois primeiros passos do Bhakti Yoga. Ouvir e cantar. É o que a gente repete sempre aqui no sadhana, né? Antes de começar o Mahamantra. Ouça atentamente e cante puramente, né? E só com essas duas etapas você pode atingir a autorrealização, sabe? Despertar esse amor pela pessoa suprema. Primeiro a gente ouve de quem? A gente ouve, tem duas fontes para ouvir. Ouvir das escrituras, você lendo essa literatura que fala da pessoa suprema, e ouvir o mestre espiritual, que ele fala. Ele é uma pessoa que realizou esse conhecimento e ele vai falar. Então, a gente ouve das escrituras e ouve dos sábios, dos mestres. Não tem só um mestre, né? Tem muitos mestres. A gente tem a conexão com um, mas a gente pode também ouvir de outros mestres realizados. Por exemplo, Swami Prabhupada, ele não está mais, né? Não está mais presente, mas a gente lê os livros dele, estuda, que é o mestre realizado, e a gente ouve dele. Então, o Bhakti Yoga consiste em... Esses são as duas primeiras etapas, ouvir e cantar. A gente canta o quê? Canta mantras. E o qual é mais importante? O Mahamantra, que são os nomes sagrados da pessoa suprema. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse Mahamantra é uma forma muito eficaz de realização espiritual, que é recomendada nos Vedas, não só para os Hare Krishna. Qualquer mestre de yoga na Índia, eles falam isso, que está nas escrituras, que nesta era que nós vivemos, chama Era de Kali, segundo a cosmologia védica, é uma era muito difícil para a vida espiritual, para se realizar espiritualmente. Tudo está muito poluído, a mente é muito agitada, então meditações em silêncio, longas meditações e austeridades, para nós, é muito difícil. Tem algumas certas almas que conseguem, e são raríssimas, mas entoar o Mahamantra é democrático, é para todo mundo, e é muito fácil, né, comparado a outras formas. Então, cantar o Mahamantra, cantar os nomes de Krishna, e não tem só o nome de Krishna, tem muitos outros nomes. Chaitanya Mahaprabhu, que foi o avatar de Krishna que trouxe esse Mahamantra para nós há 500 anos atrás, na verdade ele existia já, mas ele estava tipo fora do radar, né, embaixo do radar. Tem um dos versos do Shikshastakam, que são os 8, ele só deixou 8 versos só. Um dos versos diz isso: Krishna, você tem milhares de nomes, como Krishna, Govinda e outros nomes, são todos cheios de doçura, cheios de ternura, e cantando os seus nomes, isso derrete o coração e nos faz despertar a nossa verdadeira essência. Então, é um caminho, o Bhakti Yoga, que ele é muito fácil, ele é muito facilmente aplicável, com alegria, ele produz felicidade, paz, alegria, muito rápido. Imediatamente, você ouvindo falar sobre os passatempos, as qualidades de Krishna, de Vishnu, de seus avatares, como no Srimad Bhagavatam. Então, olha, as etapas do Bhakti Yoga são o seguinte: as duas principais de base são ouvir e cantar. Já essas duas já são assim. Se você só tem isso, pode ficar tranquila, você já vai atingir a autorrealização nessa vida. Mas também tem
outras 3 têm 5 potentes que são residir em Vrindavan. Vrindavan é o lugar sagrado onde Krishna cresceu, mas quem vai poder morar em Vrindavan? Gente, não dá. Eu adoro Vrindavan, já fui lá muito, mas você fica doente em 2 semanas, é tanta poluição, tanta sujeira. Mas espera aí, calma. Ele falou assim, onde você mora, transforme o seu lugar em Vrindavan. E pronto. Então, você tem que ter limpeza, flores, passarinhos, né? E a pureza do coração. E aí você traz Vrindavan para onde você mora. Então, residir em Vrindavan, adorar a deidade do Senhor. Então, como nós somos personalistas e a pessoa suprema é uma pessoa, mas nós não a vemos ainda, então a forma da deidade, a forma se chama Murti, pode ser de Krishna, pode ser de outras, né, com quem você se identifica. Você tem ela e pode ser de pedra, de mármore, de metal, de madeira, sabe, qualquer, é, qualquer material. Mas, na verdade, o amor do Bhakta, Bhakta é aquele que pratica Bhakti. O amor, o carinho, né, do Bhakta, a pureza do coração, ela vai despertar essa deidade e a pessoa suprema, ela vai se manifestar. Como? Aí é cada um, né? Você vai sentir um carinho, você vai sentir uma paz, é algo muito pessoal, Bhakti Yoga. Então, residir em Vrindavan, adorar a deidade do Senhor, recitar o Srimad Bhagavatam. O que a gente faz todo dia no Sadhana das 6? A gente recita o Srimad Bhagavatam. Isso é Bhakti Yoga. Então, tudo que nós fazemos aqui é Bhakti Yoga. Entoar o Mahamantra. Nós residimos em Vrindavan. Aqui nasceu é Vrindavan. Você pode fazer o seu Vrindavan aí na sua casa, tá? A gente ensina como fazer, não tem problema. Recitar o Srimad Bhagavatam, pode ser a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, né, a literatura sagrada. Servir um devoto. Boa noite, Renata, muito obrigada pelo sadhana, querida. Servir um devoto do Senhor é o que nós fazemos, né? Nós estamos servindo os mestres, né? Estamos servindo Srila Prabhupada, nós estamos servindo nosso Shiksha Guru, que graças a ele, nós temos essa maravilhosa sala dos mantras, então nós estamos servindo um devoto. Quando você faz um serviço devocional, é servir a um devoto que é puro de coração e autêntico, é um dos passos do Bhakti Yoga, é serviço devocional. E cantar o mantra Hare Krishna, cantar o Mahamantra, entoar o Mahamantra o tempo todo. Você não precisa ficar com a japamala. Você, na sua cabeça, você está no semáforo, esperando no carro ou cozinhando, você pode entoar o Mahamantra mentalmente. Isso é Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga é muito vivo. Você pode... É a vida. Não é sair numa grota ou ir num templo e sentar. Não. É 24 horas por dia. Tudo que você faz pode se transformar em Bhakti Yoga. Depois tem outras etapas, né? Que na verdade, a Bhakti Yoga, ela começa as 2 mais importantes, depois tem 5, depois tem 9, depois tem 64, mas essas são as mais importantes, tá? E o mais importante do Bhakti Yoga, como diz o nome, Bhakti Yoga. Quando você faz Hatha Yoga, você tem que prestar atenção no corpo, como você posiciona os asanas, como você respira. Bhakti é amor, Bhakti Yoga, então a yoga do amor. Então, tudo que você faz com atenção, com cuidado, com amor. Isso é Bhakti Yoga, para a pessoa suprema, né? Então, essa é a ciência do Bhakti Yoga.
para vocês entenderem o que, né, a gente faz tanta coisa, mas na verdade não, nós fazemos o quê? O sadhana, a gente estuda o conhecimento para poder, para você poder prestar serviço à pessoa suprema, serviço devocional ou oferecer o seu amor, primeiro você tem que entender quem você é, que não é o corpo que está oferecendo o amor, é a alma. E quem é a pessoa suprema? Aí a gente fala de Deus, será que Deus existe? Mas quem é Deus? O que é esse mundo, essa manifestação? Tudo isso a gente estuda. Por quê? Lembra que no começo eu falei que se a mente ela está cheia de dualidades, você não consegue visualizar a pessoa suprema no coração? Então, a mente perturbada vem também quando você tem muitas dúvidas. Se você tem muitas dúvidas no coração, ou críticas, isso também perturba a mente. Então, você não pode. Olha só um exemplo, tá? Se conhece um rapaz e você está atraída, você quer namorar com esse rapaz, você gostou dele, mas aí você começa a ter dúvidas, quem ele é, o que ele faz na vida, né? Você começa a ter dúvidas. E você não pode ter paz, confiança com dúvidas sobre essa pessoa. Como é que você vai amar alguém, né? Ou o patrão, você procura um emprego, mas você desconfia do patrão, o que ele faz, o que eles fazem com o dinheiro, como é que eles tratam os empregados. Tudo, para poder amar alguém, a gente tem que ter paz, não pode ter dúvidas ou críticas, ou fazer ofensas, né? E por isso que a gente estuda. Então, conhecimento, por isso que a gente estuda o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita. Nós temos na Seva o Tratado do Teorema dos Sonhos, que é um estudo mais avançado do conhecimento, para poder tirar todas as dúvidas, que a água do lago seja calminha, sem perturbações. E lá você vai poder aprofundar, aprofundar e chegar a se conectar no fundo de você com essa pessoa suprema tão maravilhosa, mas a gente precisa fazer o trabalho, né, exterior primeiro. Então, Bhakti Yoga é isso. São etapas, né? Primeiro são etapas de base para controlar a mente. Depois você tem as etapas para você conhecer essa pessoa e despertar o amor pela pessoa. Então, cantar suas glórias, seus santos nomes, ouvir sobre ele e, sobretudo, cultivar o conhecimento do que é essa, o que ele fez, por que ele criou tudo isso. Nós somos criados, ele nos criou, não nos criou, nós existimos eternamente ou não. Tudo isso a gente tem que entender, né? Como se quer casar com alguém, você não pode ter mais dúvidas, né, sobre essa pessoa. Para casar, botou o anel, aí acabou, aí você tem que confiar, né? Então, estabelecer a relação com essa pessoa tem que tirar todas as dúvidas do coração. E para isso é o conhecimento. E não é um trabalho autodidata, é impossível. Você precisa de um coach, um mestre que te guie. E precisa confiar nesse mestre também. Será que ele é autêntico? Será que ele está... Será que ele não está inventando coisas que está me falando aí, um conhecimento? Será que é verdade tudo o que ele está falando? Será que eu estou qualificada? Será que eu estou agindo de forma certa para agradar o mestre? Eu estou me comportando de forma correta como aprendiz? Então, tudo isso a gente ensina no curso para discípulos, que a gente vai começar logo, para saber o que é um mestre autêntico, se ele é ou não, como reconhecer, como saber se um discípulo é autêntico ou não. Tudo isso a gente tem que saber, né? Para saber se você está fazendo certo. Então, eu, na Bhagavad Gita, então, olha, tem duas escrituras de base. A Bhagavad Gita é a pessoa suprema que fala, né? É Krishna que fala a Arjuna. E o Srimad Bhagavatam que se fala sobre ele, sobre e seus avatares, suas expansões.
Esses são os dois livros de base. E aí depois tem mais literatura, outra literatura que é mais quando você já entra no lado mais devocional, místico, aí você tem outras literaturas, né? Mas essas são a base, você tem que, para você ter um prédio, você construir um prédio bem sólido e bonito, você tem que ter como é que chama? Os fundamentos bem sólidos, né? De boa qualidade. E não ter sujeira lá dentro, tudo tem que ser bem limpo, bem construído, bem sólido, para depois o prédio ser um prédio sólido, bonito, que onde você se sente bem vivendo dentro, né? Então, por isso que essa base é muito importante. Ela parece longa, mas como o Bhakti Yoga, ao mesmo tempo, é muito alegre, muito festivo, é um caminho do yoga que não é seco, não é árido, você não fica horas sentada, meditando no vazio, é muito vivo, muito dinâmico. Então, ao mesmo tempo que você se purifica, você tem muito prazer imediatamente, né? O resultado é imediato. E isso é muito legal, porque a vida passa muito rápido, né? Nessa era, então a gente precisa de tudo tem que ir rápido, né? A gente precisa de um método rápido, senão a gente muda de escola. Olha, na Bhagavad Gita são o quê? 20, né? Tem o capítulo 12, o serviço devocional. Eu vou ler aqui dois versos que é bem interessante. Ele explica. Eu vou compartilhar a apostila para com vocês, e eu separei aqui uns versos no capítulo 12, serviço devocional. E tem uns versos que explica direitinho, muito simples o que é um serviço devocional. Super bem. Krishna, sim, ele deu a bandeja para Arjuna, né? Arjuna depois só tinha que escolher, mas ele explicou muito claro. E olha que legal, ele fala assim, eu só vou ler esses dois versos, tá? Depois eu deixo lugar para perguntas ou observações. Ele fala assim: a suprema personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental são considerados por mim como os mais perfeitos. Depois o próximo verso diz: mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, que é a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos, tais pessoas, ocupadas em prol do bem-estar de todos, acabarão me alcançando também. Então, Krishna não é sectário, ele fala que todos o alcançam, mas depois vocês vão ler, mas nos outros próximos versos ele diz assim, que é um caminho difícil, é muito difícil. Então, é mais fácil através a forma pessoal, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil para nós, sobretudo nessa época, tá? Então, eu vou deixar abrir aqui para se alguém tiver alguma pergunta, observação, compartilhar alguma realização. Qualquer pergunta é bem-vinda, tá? Não se sinta acanhada. Ou alguma observação. Bom, se ninguém tem nada, então eu vou ler esses versos e a gente vai terminar, porque eles são muito lindos e é tudo muito claro o que Krishna explica aqui para Arjuna. Então, Arjuna perguntou:
Quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional? Ou aqueles que adoram o Brahman impessoal ou em manifesto? Aí eu acabei de ler, né? A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental, são considerados por mim como os mais perfeitos. Mas, aí eu li também esse, aqueles que me adoram plenamente a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos, tais pessoas, ocupadas em prol do bem-estar de todos, acabarão me alcançando. Próximo verso. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e imanifesto do Supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nessa disciplina é sempre difícil para aqueles que são corporificados. Versos 6 e 7. Mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se no serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita. Para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Verso 8. Fixe somente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Versos 13 e 14, só tem mais dois, tá? Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário, está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. E o último, aquele que não põe ninguém em dificuldades e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Ó, então é o caminho mais fácil, né, de despertar o amor por uma pessoa do que por uma consciência impessoal. Ele disse que é possível também, mas é muito mais difícil. E, sobretudo, nós mulheres, né, no corpo feminino, a gente tem muita emoção, né, sentimentos. Então, a Bhakti Yoga é ideal para as mulheres. É bom para todo mundo, mas para o corpo, para a forma feminina é ideal, porque olha o princípio do Bhakti Yoga, olha que legal. A gente tem a ideia assim que tem que controlar, suprimir, reprimir os desejos, né? Mas não é nada disso. A única coisa que a Bhakti Yoga lá pede é o seguinte: pega toda a sua paixão, todos os seus desejos, tudo, e você só canaliza para a pessoa suprema. Mas eu não conheço a pessoa suprema, eu não vi ela ainda. Tudo bem, então canaliza para o mestre espiritual, para os outros que servem o mestre, né? Então é simples, é um caminho muito alegre, muito vivo, né? Você se torna vivo realmente quando a mente se acalma e toda aquela perturbação interna, a depressão, a ansiedade, as crises, tudo isso, você, com o conhecimento, você começa a se entender melhor, se entender o que é a mente, e você aprende a controlá-la, e aí você, pouco a pouco, né, praticando sadhana, e você começa a ter essa, né, se conectando com o cérebro profundo, e que te leva à transcendência, né, é como um canal, né, que nos conecta, da mesma forma como tem ah, sabe, tem os canais de energia que se chamam os nadis, ou os meridianos, né, na medicina chinesa,
que conectam o sistema nervoso com os pontos de acupuntura, os pontos marmas, né? São como canais de energia que conectam os pontos marmas ou pontos de acupuntura com o sistema nervoso. E a mesma coisa, nós temos um canal interno que nos conecta à transcendência, ao Supremo. E esse canal, você só tem acesso quando a mente está calma, né, os sentidos controlados, e através da purificação, através do conhecimento e da autoobservação, você consegue, né, entrar nesse canal e se conectar e acessar cada vez mais esse lugar, né, onde nós todos ansiamos, que é cheio de felicidade e não tem entropia. Jovens para sempre, não é? Quem gostava do Peter Pan? Eu era fã do Peter Pan. Não queria virar nem adulta, nem envelhecer, mas... Agora, a boa notícia é que a alma é eterna, não envelhece, então está resolvido. Mesmo se a gente tem rugas, a gente sabe que isso daqui é só simulação. Nós não somos isso daqui. Somos almas eternas, tá bom? Então, gente, vamos tirar uma fotinho, já que ninguém quer falar? Vamos registrar esse momento, pelo menos? Vocês podem abrir as câmeras? Eba! Isso, beleza. Então, eu vou contar até 3. Em 1, em 2. Eba, mais uma. Ale, Ariana. Em 1, em 2, em 3. Hare Krishna. Pronto. Beleza. Meninas, muito obrigada. Eu amo vocês. Vocês são belíssimas almas. O corpo também é belo. Um beijo grande no coração. Obrigada. Tchau. Tchau, queridas. Tchau, Alessandra. Tchau, tchau. Hare Krishna. Boa noite.